Meus queridos, paz de Cristo, uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Minha gratidão ao pastor Silas Malafaia, pastor Elisete, meu amigo pastor Ronaldo de Jesus, servo de Deus. Hoje um dia muito marcante na minha vida, estar aqui com os irmãos, e para além das demandas próprias em corpo e alma, nosso pastor Silas Malafaia aqui presente, ainda vem aqui para corroborar o peso, pastor William, aqui comigo conosco, pastor Ronald Gustavo, enfim, né? Para não bastar a minha luta, vai aumentando cada vez mais. Se eu soubesse que os senhores viriam, estudaria mais, né? Vocês não avisaram, então aí é o que tem para hoje, nessa manhã aqui. Pastor também aqui, Alexandre Esquerdo, enfim, uma luta, mas Deus é bom. Desde já rogo as vossas orações. A Bíblia diz que a oração do justo pode ter muitos seus efeitos. Então, ore aí e vai ser bênção em nome de Jesus. Pois bem, dito isso aí, nós veremos hoje a lição primeira, a primeira lição, que versará sobre casamento, lugar em que tudo começa. E aí você perceberá que essa lição servirá de modo incontestável de pavimentação para as demais lições. Portanto, aqui serei eminentemente pedagógico, expositivo, cuja minha proposta é de fato colocar consistência nesse solo para permitir com que as demais lições tratem a miúdo as questões atreladas ao universo, ao ambiente da família. E é claro aqui, como é uma lição primeira, os conceitos fundamentais serão aqui repisados, reafirmados, consolidados, para que você tenha em mente na sua tela as verdades bíblicas sobre a importância do casamento e essa vida familiar. E aí não se pode pensar em família sem nos reportarmos às questões originárias da mesma. No caso aqui, é claro, nos reportaremos ao livro dos Gênesis. Todavia, entretanto, antes de começar aqui a nossa lição, eu vou apresentar a vocês aqui. Não está indo, Jesus? Assim para baixo. É o do meio. Isso. Se puder passar aí, por favor, eu fico grato, tá, meu querido? Esse não está indo, não. Tratar com você aqui rapidamente aqui 3 anúncios. O primeiro anúncio aqui é sobre o meu canal no YouTube. Eu resolvi fazer um canal no YouTube, comecei tem quase 5 meses, não tinha ninguém, já temos quase 1000 pessoas, né? Deus é bom, né? Mas pastor, só 1000 pessoas? Bem, não tinha nenhuma, hoje tem quase 1000. Então, se você calcular aí o aumento percentual, até perderia a conta. Tinha uma pessoa, para 2 pessoas, 100%, 10 pessoas, 1000%, e quase 1000 pessoas, já perdi a conta. Então, você vê que cresceu, né? Ainda é claro que crescerá mais, porque você vai nos ajudar nesse propósito aí. É só acessar @Pastor Gilson Paulo Oficial. Meu irmão, oficial. Tem um fake lá. Inclusive aqui algumas pessoas entraram no fake. Veja o original. Seria bom por aqui na tela, mas infelizmente aqui não está passando por enquanto. Olha só que benção, né? Maravilha. Essa arte aí, vai lá no YouTube, acesse, clique e se inscreva no @Pastor Gilson Paulo Oficial. Eu posto semanalmente 2 vídeos, um sobre EBD e outro sobre tema teológico qualquer. De sorte que é um canal em que você aprenderá cada vez mais. É quase 1 hora de vídeo, portanto, não tem aquela coisa de 1 minutinho só. É 1 hora, viu? É com calma, senta, escuta, aprenda e cresça. Outra coisa importante também, eu fiz nesse trimestre agora, e faço recorrentemente, aqui em parceria com o pastor Edivani Fernandes, uma abordagem introdutória de cada trimestre. Nesse caso aqui, nós fizemos um trabalho sobre os desafios da família na pós-modernidade, uma palestra que eu fiz de quase 5 horas. Quase 5 horas. Você pode assistir paulatinamente, por parte, viu? Mas é um acesso interessante. Eu tratei de 4 vertentes: ética cristã, pós-modernidade, família à luz das Escrituras e os seus desafios dos dias de hoje. 4 pontos importantes. Se você quiser acessar e assistir, é só ao final aqui da EBD,
lá fora tem uma equipe para te atender, entendeu? Uma equipe de uma pessoa está lá para te atender. Nessa manhã você vai ali acessar o QR Code, fazer a inscrição e acessar a plataforma para então ter contato com esse conteúdo. Além da minha abordagem, o pastor Edivanei Fernandes fez e está fazendo uma análise pedagógica, didática das 13 lições. Portanto, é mais um recurso para você crescer e aprender. E aqui eu digo e reafirmo que aluno da EBD não é aquele que vem somente pela manhã, o que é importante, mas aluno de fato da EBD é aquele que adquire a revista, que lê a revista ao longo da semana, analisa as referências e tal, e se envolve de modo inteiro, pleno. Eu sou resultado inequívoco da Escola Bíblica Dominical, a maior escola teológica do mundo. Quem concorda, diga amém. E para fechar essa parte aqui de anúncios aqui, né, tem aí lá fora, você sabe que a minha filha é empresária do doce, né, e lá fora tem lá a sua loja móvel. No meu tempo é barraquinha. Hoje é loja móvel, mudou o cenário, né? Você vai lá fora, tem lá bolos diversos e tal, uma riqueza na área de doce, está ali, minha filha, depois vai lá, abençoe minha filha e também adquira a palestra em nome de Jesus. Pois bem, dito isso aí, só aqui repisando, é fundamental que você tenha na sua cabeça o texto básico da revista, que é um texto antigo, claro que sim, é um texto milenar, pelo menos aí quase 4.000 anos, pelo menos, né, 3.500, pensando no tempo que Moisés o escreveu, 1400 a.C., então assim, quase aí 3.500 anos de escrita. Todavia, esse texto, ele é emblemático, é um texto fundamental, que Jesus, inclusive, fez menção dele nos seus dias, não como um texto antigo, mas como um texto referência, um texto fundamentativo, um texto básico. Jesus deu atualidade ao texto no seu dia. E veja, ao se reportar esse texto, Mateus 19, em que ele está discutindo sobre a questão do divórcio, um tema muito presente nas escolas rabínicas da época, ele traz à tona como referência. Veja como foi no princípio. Então ele vai explicar, ele traz à tela esse texto, lança luz ao mesmo, nesse tom de perenidade, de eternidade, de padrão, de sorte que qualquer ação ou fenômeno para além do padrão é uma distorção, é um equívoco, na verdade é uma fuga, é uma distorção, ou de fato uma digressão, como diz aqui o pastor Ronaldo, é uma digressão do texto porque foge ao padrão. Ele é, em si, um texto que padroniza. E como ele é um texto de padrão, um texto de paradigma, de referência, de norma, normativo, aqui hoje também vamos repisá-lo e analisá-lo de modo rápido e de modo abrangente. Mas vamos pensar sobre esse texto, o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 18 ao 24. Já foi lido aqui na manhã de hoje, não vou aqui repeti-lo, ok? Vamos lá, então, pensar aqui na questão introdutória. Na introdução da revista, né, da aula de hoje, coloquei 3 pontos importantes. O primeiro ponto é esse. No trimestre atual, estudaremos sobre a vida em familiar. As questões atreladas ao ambiente familiar serão foco da nossa análise, da nossa observação, do nosso olhar. E entender que nessa observação do âmbito familiar, o objetivo não é somente sabermos, mas sim aprendermos para poder então sermos capacitados a lidarmos com as dinâmicas em família. E aí nessa abordagem sobre família, nós veremos também que ela é essencialmente uma expressão, uma manifestação da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Família não deve ser de forma alguma um lugar de prisão, um lugar de opressão, um lugar de humilhação, um lugar em que a pessoa se submete para atender uma questão, seja cultural ou religiosa. Não, família é um ambiente que foi pensado, idealizado, consolidado, instituído, estabelecido
como sendo uma expressão da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. De sorte que, se qualquer casamento ou família não esteja vivendo, experimentando essa maravilha de família, é porque há alguma coisa fora do lugar. E se há alguma coisa fora do lugar, Deus é poderoso para restabelecer, para restaurar, restituir e trazer uma vez mais vinho novo para esse casamento, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Então, aqui repito, família deve ser de verdade um pedaço do céu nessa terra, porque se a família ela é resultado de uma ação divina na qual ele a estabeleceu, a instituiu, família, uma instituição divina, é importante atentar para ela, porque ela carrega, indubitavelmente, elementos espirituais. Deus estabeleceu. Ao estabelecer, você verá que na família, ou naquilo que Deus estabelece, carrega também espiritualidade, carrega centelha, ou manifestação, ou a mão de Deus. A mão de Deus está na família e, portanto, você deve atentar para isso. É por essa razão, por ser ela uma expressão da sua bondade, inclusive a família serve também de elemento revelatório do próprio Deus. Você vai ver aqui comigo daqui a pouco, ela enquanto elemento que Deus se manifesta através dela, através dos entes constitutivos da família. Essa família é tão importante que é essa razão pela qual o diabo tem, de um modo sistemático, contínuo, organizado, tentado atacar, destruir a família. A família, de fato, é o alvo principal das ações do diabo nos dias de hoje. Isso porque ela é, de fato, uma expressão da sua bondade. E nós aqui veremos isso a partir de agora. Primeiro, aqui analisar esse ambiente lá no Éden, né? Éden, os males da solidão e as respostas que Deus ofereceu nesse ambiente. Veja aqui a questão da solidão, né, que marcou o primeiro ser que Deus criou, no caso aqui, Adão. A solidão, né, é um mal tão terrível que as pesquisas hoje consolidadas, sobretudo em grandes universidades americanas, já sinalizam que a solidão é tão nociva, tão perversa, tão destrutiva como o cigarro, como o fumo. A solidão é comparada aos danos provocados por 15 cigarros diários. Você vê como a solidão, de fato, é um problema. Está aí dados importantes no contexto aí já jornalístico, está aí uma matéria saindo na BBC. Efeitos da solidão se comparam aos males do cigarro, diz a autoridade de saúde dos Estados Unidos. Já virou, inclusive, um caso de saúde pública americana. É porque mais da metade dos americanos vivem ou sofrem da solidão, mesmo convivendo com pessoas. Essa questão da rede social, né, das redes sociais, da própria pandemia, mesmo com um boom populacional, as pessoas sofrem de solidão. A solidão, de fato, ela interfere em várias áreas da vida. Ela interfere, está ali, ó, é preciso tratar dela, portanto, como uma questão de saúde pública. A solidão aumenta o risco de morte prematura em quase 30%, desenvolve diabetes, ataques cardíacos, insônia, demência, compromete rendimento profissional, acadêmico. Veja que o impacto é tão grande que mais da metade quase dos americanos já sofrem de solidão. A solidão, de fato, é um mal que mata, é um mal que enfermiça. Mas por que a solidão é um mal que mata? Está aí a resposta na sua tela a partir de agora. Diz o texto bíblico: não é bom que o homem esteja só. Foi Deus quem disse: não é bom que o homem esteja só. Portanto, a solidão é uma cinte, é um desvio, é um problema que nós temos que lidar quando passamos por ela, porque a nossa formação essencial foi feita para que houvesse a convivência, o estar com. O estar com outro. Essa convivência é tão fundamental que a nossa própria identidade, a percepção que temos de nós mesmos, acontece mediante o outro. O outro corrobora, inclusive, na formação da minha própria identidade. É importante conviver. Uma pessoa que decide se isolar está ferindo-se.
Um anacoreta, um ermitão, um eremita, alguém que decidiu se isolar, ele está ferindo a sua própria essência. O homem pode ter condição de viver sozinho? Tem condição, porque o homem é um ser racional, um ser que pensa, e, portanto, ele é capaz de desenvolver habilidades para superar uma adversidade. Mas a questão de poder, de ter condição, não revela o aspecto perfeito. O homem é tão capaz de se adaptar a ambientes hostis, a ambientes inóspitos, a ambiente adverso. Só você vê, por exemplo, hoje nós temos uma sociedade tão forte que mora em deserto. Por exemplo, Dubai. Eu estive lá, aleluia, glória a Deus, né? Deus é bom. Você percebe uma sociedade que é construída no deserto e com excelência, mostrando a capacidade humana de elaboração. Quando se quer fazer, se faz, né? Mesmo no ambiente hostil, lá temos sociedade pujante. Não somente no ambiente seco, como Dubai, como também a própria ambiente gélido, os esquimós que vivem nos espaços, né, gelados do planeta, por conta da capacidade de adaptabilidade. Mas não quer dizer que seja um ambiente ideal para se viver. De sorte que a solidão não é o aspecto ideal para nós. Deus nos fez para vivermos em família, para conviver, para que haja simbiose, troca, né? Essa via de mão dupla, para que haja formação. Está lá, Deus nos fez para vivermos em família. É no relacionamento com o outro que o processo de individuação ocorre. Você foi chamado para se relacionar e não viver no claustro, isolado, com porta fechada. Tem pessoas que têm dificuldade de se relacionar e sempre culpa o outro, né? E não olha para ela. Você tem que desenvolver a habilidade de convivência em nome do Senhor, porque a solidão, de fato, enfermiça. E nesse caso aí, Adão estava sofrendo desses males. Vamos aqui ver o que a revista nos trouxe aqui, né? Adão e a convivência com os animais. Mesmo manifestando uma posição de privilégios, Adão não possuía um ser à altura, um ser da mesma espécie, capaz de se relacionar com ele em mesmo nível, que de fato correspondesse com ele. Daí é um ambiente difícil de traduzir, de descrever, porque é um ambiente idílico, né, edênico, e que, de fato, não se pode pensar em tristeza. Mas a verdade é que, no ponto de vista criacionista de Deus, Deus havia idealizado Adão em família. Adão, ao ser criado, ele sozinho, não estava ainda realizado, concluído o processo de criação. Na mente de Deus, no coração de Deus, Eva já estava decidida, já estava no seu plano criativo, não foi um acidente. É uma leitura equivocada, às vezes, que fazemos, de que Deus criou Adão, colocou no jardim, e começou Adão a nomear os animais e tal, e Deus percebeu, falta alguma coisa ali, tem alguma lacuna ali, não sei, e Deus percebeu que Adão estava sozinho. Negativo. O texto é uma declaração. Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora para que esteja como diante dele. Aqui é uma declaração. É bem verdade que Adão viveu um tempo sozinho, não sei quanto tempo, porque a Bíblia diz que nesse tempo de solidão, né, sozinho, ele nomeou os animais, manifestando capacidade racional, de elaboração, de utilizar substantivos que de fato atingissem a substância das coisas, nomeou, né, é um trabalho que demanda raciocínio, deu nome, e ao dar os nomes, não sabemos quanto tempo isso levou. Imagina aqui nomear os animais, né, todos, né? Não foi uma coisa assim, pirlim, pim, pim, e nomeou, porque nomear tem que relacionar, pensar, buscar um nome correlato com o ser, com o objeto, é um processo que demanda tempo. E ao final da nomenclatura, digamos assim, ao final tem lá, mas para ele não se achava uma adjuntora que estivesse diante dele. Reforça essa ideia. De alguma forma, Adão não conseguiu expressar, exprimir, manifestar a tal comunicação na sua inteireza, na sua totalidade, porque não havia um ser semelhante, porque comunicação só acontece entre pares.
entre elementos constitutivos. Quanto mais semelhanças houver entre o transmissor e o receptor, melhor e maior será a comunicação. Essa troca. Adão não tinha ninguém que era semelhante a ele. A convivência com os animais não lhe facultava uma comunhão plena, uma comunhão inteira. Era preciso alguém da mesma natureza. E essa ideia já estava no coração de Deus. Deus formou o homem para não viver sozinho. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora. Mesmo sendo o homem resultado das mãos de Deus, como um olheiro que moldou o barro, fez um vaso e tal, assim, mesmo com esse cuidado que para distingui-lo, lhe faltava de fato uma companheira para que ele pudesse viver plenamente uma vida plena na presença de Deus. E isso é tão impactante aqui, que esse homem, enquanto elemento distintivo da criação, a distinção se dá pelas mãos de Deus, mas também por esse sopro divino. O sopro divino, além de fazer o homem alma vivente, lhe facultou, lhe comunicou, lhe deu a tal expressão imagem e semelhança. Uma expressão ampla, uma expressão que carrega muitas verdades nela. Dentre elas, essa expressão remete-nos a esses atributos comunicáveis do ponto de vista da sua moralidade. O homem é capaz de amar, é capaz de ser fiel, expressando esse ser de Deus. Esse sopro divino que lhe facultou imagem e semelhança também o capacitou a ter esses traços da personalidade, capacidade de pensar, de sentir e ter vontade própria e, portanto, capacidade de governança. Governe sobre os peixes do mar, aves dos céus, governe, administrar o próprio jardim, lavrar e guardar. Isso demonstra que esse homem estava, de alguma forma, refletindo o ser de Deus. Um reflexo de Deus. Era um Deus em miniatura, aqui, para não complicar aqui a nossa explicação. De sorte que, apesar de, lhe faltava uma companheira. E Deus resolveu resolver. E Deus decidiu resolver esse problema. Antes disso aqui, me permita destacar uns problemas que a solidão acarreta. Alguns deles. Primeiro, a solidão é ruim. Já foi dito. Segundo, o homem não é autossuficiente. Não é capaz de resolver em si, ou per si, ou pensar somente em si. A nossa realização pessoal inclui o outro. Eu não consigo jamais alcançar a tal satisfação plena se os meus projetos, as minhas ações estiverem unicamente e exclusivamente atrelados a mim mesmo. Essa minha felicidade depende da convivência. Interessante que eu vou discutir com você daqui a pouco, que seria a ideia de felicidade e de alegria. Todos nós precisamos de sermos complementados. E, por fim, a realização pessoal não ocorre em nós mesmos. Que os teus sonhos estejam incluídos também em pessoas. Sozinho você não consegue resolver e ser feliz. Aqui, a ideia de Eva, nessa lacuna, digamos assim, na vida de Adão, Deus decidiu resolver. De que maneira? Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Esse far-lhe-ei, esse verbo fazer, é fundamental, é importante. Fazer demanda a ação de Deus, na qual ele liberou energia para transformar o meio e produzir resultados. Esse fazer, far-lhe-ei, eu farei. Deus fez você, mulher. Mulher, você é resultado das mãos de Deus. Você não é um acidente, não é obra do acaso, não veio para preencher uma lacuna, você veio porque você já foi por Deus idealizada. E o próprio Deus te fez. Você é, de forma inequívoca, um poema, uma feitura das mãos de Deus. E o que Deus faz, faz com excelência. Faz com qualidade, faz com maestria, faz com beleza. Você, de fato, é uma beleza nas mãos de Deus. Você, mulher, não é uma Lilith que surgiu do acaso. Você é uma Eva que Deus fez, e não somente fez, a fez com propósitos. A fez com algo já
devidamente planejado e pensado, porque o fazer está numa conjugação, far-lhe-ei, farei para ele. Esse para ele estabeleceu a razão de ser da mulher, uma realização de propósito. Veja aqui que a mulher, ela é resultado das mãos de Deus, e esse fazer de Deus minuciosamente descrito, não foi uma questão assim, somenos. Veja que no processo constitutivo da mulher, Deus fez primeiro um sono pesado em Adão, o que é um dado importante. Você sabe que no contexto do Éden não havia cansaço, e o sono é, dentre outras questões, uma necessidade humana de se descansar para recobrar energia e tal, um processo, é tão poderoso o sono que você não consegue hoje se livrar dele. Mas no contexto do Éden, ele poderia ficar um bom tempo sem dormir, mas a Bíblia diz que Deus lhe deu um sono pesado, algo de repente até não muito comum naquele contexto antes da queda. E do sono pesado, Deus tirou-lhe uma costela. E depois de tirar a costela, a cerrou, fechou no meio. E da costela formou Eva. Aqui é um dado importante. Por que Deus tomou a costela? Para que a mulher esteja ladeada com o marido. É uma aplicação que até se serve, não é nada assim equivocado. Mas a questão primeira da costela é para que houvesse, de fato, uma correspondência. Elemento comum, aí no que diz respeito à questão até de DNA, de anatomia, de estrutura biológica da costela, eu tirei dele para que esse ser que seria formado a partir da costela tivesse condição de estabelecer aquilo que lhe faltava, uma comunhão plena, uma interação perfeita, da mesma natureza, da mesma essência, da mesma origem. Deus não formou um ser distinto, separado, mas um ser que poderia ser, de fato, interligado, ao ponto de uma só carne. Então veja aqui que nesse processo, farei para ele, por isso Deus pegou da costela para que de fato tivesse uma interação plena. Esse para ele, aí me permita aqui uma observação pessoal. Para ele, estabelece uma função. A mulher veio à existência para, de fato, conviver com um homem. Qualquer ideia contrária a essa trará problema. Seja a solidão, porque hoje em dia estamos numa fase muito complicada em que muitas mulheres olham para os homens e enxergam neles um potencial adversário. É um inimigo em potencial. É alguém que irá te oprimir, te maltratar, te escravizar, irá te tratar como coisa, mercadoria, você será um patrimônio dele e tal. Começam a ver o homem como um inimigo, né, do seu ser. No entanto, biblicamente falando, a mulher veio para ele. Então, essa ideia do casamento, do para ele, não é um absurdo. É uma ideia que Deus idealizou, pensou e concretizou ao trazer à tona a luz da mulher. Para ele envolve a questão do seu propósito. E me permita aqui avançar. A razão da nossa felicidade não está atrelada naquilo que nós conquistamos, mas sim no exercício, na execução, na construção do propósito que Deus estabeleceu para cada um de nós. É na realização do propósito divino em nossa vida que alcançaremos a tal felicidade. A alegria é momentânea, é circunstancial. A felicidade é um estado da alma que somente é atingida, a alegria, a felicidade, quando você realiza um propósito. Mesmo que tal propósito traga para você algum tipo de dano. Mesmo que ele seja, de repente, um ser crucificado. Ou de repente ser oferecido como uma libação diante de Deus. Jesus mesmo disse: Pai, está consumado, a ti entrego o meu espírito. Ou seja, realizou o propósito, porque a Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o perdido. E na cruz está de modo claro e concreto a sua realização. O apóstolo Paulo, na final da sua vida, mesmo afirmou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Realizou o propósito. Isso dá satisfação. A tua satisfação existencial está coligada, relacionada à execução do propósito que Deus estabeleceu para você. E de encontro ao propósito é, de fato, recalcitrar contra os aguilhões.
é ir de encontro ao que Deus estabeleceu para a sua vida, isso não vai dar certo. Aqui a ideia, pode perceber, tem muitas pessoas que de fato vivem sozinhas, mas hoje em dia, inclusive, há uma atenção dada a esse grupo, né, essa parcela da população mundial, acima de 40, que vive sozinha, que não vive em família, que de repente gastou a vida inteira em busca de um sucesso profissional, sucesso este que comprometeu a sua casa, a sua família, a sua vida familiar, e que hoje acarretam inúmeros complexos de frustrações, de problemas psicossomáticos, em que os psicólogos estão se debruçando para tentar atender essa demanda crescente de pessoas que, né, na terceira idade, que vivem sozinhas. Porque, de fato, se insurgiram contra uma ideia que Deus pensou. Deus a fez para ele. O para ele não a diminuiu. O para ele não a anulou. O para ele lhe deu, de fato, um propósito existencial na consolidação da vida plena. Esse para ele também, é claro, bem, se Deus a fez para ele, para que ela fosse dele uma adjuntora, lhe dotou de capacidades para a realização desse propósito. Não somente a constituiu, mas a constituiu de maneira plena, para que ela fosse uma adjuntora. Adjuntância, adjuntar, é estar com, estar junto, no exercício, na tarefa do mesmo propósito. Esse adjuntância, né, adjunta, aí tem a ver com a ideia de submissão, está munida ou debaixo ou alinhada, afinada com a mesma missão, para que as potencialidades dela estivessem somadas ou fossem somadas com a de Adão, para que ao final de tudo o propósito unívoco e uníssono de ambos fossem alcançados, né? Fosse alcançado, e não como um ser independente isolado. A ideia de para ele vincula, atrela, amarra, entremescla, como aqui fala o pastor Ronald, né? Entremescla os seres. Veja, é por isso que ela foi feita idônea. A expressão como diante dele, em algumas, né, que lhe correspondesse, que lhe corresponda, ou que lhe seja idônea, idoneidade, além de nos remeter a ideia da vida ilibada, também nos remete à capacidade intelectiva de fazer, de elaborar, de construir, de pensar. A mulher é um ser extremamente criativo. A sua mente é uma panela de pressão que está em efervescência 24 horas. Ela não para de pensar, não para de elaborar, não para de criar, não para de buscar caminho. Ela está o tempo todo, é aquela pessoa que tem a capacidade de pensar e, portanto, carrega a alma. Há muito tempo na história humana foi-lhe negada a existência da alma. As pessoas antigas pensavam que mulher era somente uma máquina de carne, né? uma máquina somática, que não tinha sentimento, vontade e razão, mas um grande engano, uma ideia diabólica, demoníaca, porque a mulher de fato carrega a alma, tem vontade, tem sentimento, tem né, raciocínio, e essa habilidade racional é tão presente que você até vê um texto clássico na Bíblia, que é de fato Provérbios 31, que nos traz à tona a mulher virtuosa, né, cujo valor excede ao de rubis, uma mulher que usou a sua habilidade para poder comercializar, ter uma atividade plena, ativa, fora do ambiente da casa, trouxe recursos, mas também que cuidava do marido, cuidava dos filhos, cuidava da casa. Essa mulher virtuosa manifestou habilidade, mas habilidades extras para consolidar a sua casa. É a mulher sábia. A mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia é edificar em casa. A mulher tola, com as próprias mãos, a destrói. Mulher sábia edifica, constrói. Veja, não está aqui em tela a anulação do ser mulher. Pelo contrário, resgatar a sua dignidade, né? A sua persona, o seu ser. E essa ideia do para ele não é uma questão ofensiva. É uma questão que a dignifica e, inclusive, realiza o seu propósito originário.
para ele capacidade de fazer, de elaborar uma mulher de fato sábia. Dessa questão toda aí, que Deus a fez a mulher para fazer, elaborar, aí então vem aqui a ideia importante, que é a formação, né, da família mediante o casamento. Casamento aqui, em linhas gerais, tem a ver com esse rito de passagem, a cerimônia em si, uma cerimônia em si que tem o seu peso legal, social e também religioso, que serve de um elemento que legitima a união entre homem e mulher. O casamento enquanto cerimônia, cuja festa é realizada a depender das culturas diversas, mas o fato é que essa cerimônia, né, esse ato de casar, atos de unir, ele serve como um sinal, uma abertura, uma legalização que sinaliza para as pessoas, né, para a questão social e também a questão até espiritual, que legitima a união de corpos. Portanto, uma cerimônia que vai consolidar-se nesse início da família constituída a partir do casamento. E nesse momento aqui de casamento, veja que a Bíblia diz que Deus fez a mulher, e depois de fazê-la, e trouxe a Adão, o próprio Deus a trouxe e lhe deu. Adão, ao vê-la, ficou tão boquiaberto, tão maravilhado, tão feliz, tão encantado, tão embasbacado, essa é a palavra aqui mais clara assim, ficou tão maravilhado que começou a fazer declarações mil, naquele momento em que seria consolidar a sua união mediante esse casamento Adão e Eva. Ele ficou tão feliz que, não, realmente, osso dos meus ossos, uma identificação plena. Agora eu posso conviver com um ser da mesma espécie, que tem a capacidade de me ouvir plenamente, né? Se Adão estava sozinho, não tinha com quem conversar, Deus resolveu com excelência, deu alguém que deseja conversar o dia todo, né? Se deixar a conversa pra caramba. Enfim, mas fez, porque quando Deus faz bem feito. Faz bem feito. Qual o problema? Solidão. Quer alguém para conversar? Maravilha. Vou te dar um aqui excelente. Aí deu a mulher. Tá lá, né? Enfim, osso dos meus ossos, né? Que tem essa ideia de identidade. Foi tão intrínseco, né, esse vínculo, que ele reforça. Será chamada varoa. A palavra varoa tem a ver porque do varão foi tomada. Tem essa manifestação profunda de identificação. É esse ele e ela, é homem e ela. Tanto é verdade que a Bíblia diz que quando Deus criou Adão, macho e fêmea os criou, para mostrar de fato que seria a ideia primeira dessa constituição com a fêmea com a outra. Deixará, portanto, pai e mãe. Essa união, esse casamento, além de ser com alguém que tivesse essa identidade existencial, também teria implicação de uma ruptura social. Deixará pai e mãe. Para casar, fazer família, tem que deixar pai e mãe. Entendeu aí? Tem que deixar pai. Porque hoje em dia é tão complicado, né? Por mais que tenha também mulheres que não querem viver o propósito originário, tem muitos maridos, porque ele, deixará pai e mãe. Tem muito marmanjo, meu Deus, não sei se fala. Eu vou falar. Tem muito marmanjo aí que não deixa, né, a casa dos pais. Não querem assumir as suas responsabilidades. Até querem uma Eva, mas são incapazes de entregar uma costela. Querem uma Eva, mas não são capazes de entregar uma costela. Porque, meu irmão, não tem jeito. Se você deseja uma Eva, tem que entregar uma costela. Eu, assim, né, vou falar, meu Deus. Teve um manto aí. Vocês sabem que eu tenho uma filha, né? Muito linda a propósito. Aí tem sempre lá aquela moça de padaria. Fica em cima ali e tal. Aí teve um caso. Tem um restaurante, não sei aonde, lá na Barra, ou Recreio, maravilhoso e tal, não sei o que, bonitão. A gente vai lá. Mas é 50-50. Até gastou em inglês, né? É 50-50. Meio a meio. Falei, minha filha, pelo amor de Deus. Se na fase do namoro, o bendito, não é capaz de pagar um almoço, é laço, porque não quer ter uma costelazinha, irmão, 50-50.
na fase de namoro. Se você quer uma Eva, tem que entregar uma costela. Você entrega uma costela e Deus te dá uma Eva. Agora, a costela tem que ser entregue. Porque tem pessoas que querem uma Eva, mas não querem submeter a um sono profundo de Deus, submeter uma cirurgia divina, perder alguma coisa. Eu, numa ocasião dessa e outra, eu fui trabalhar e tal, vim de ônibus para casa, aí no ônibus conversando com um homem lá, tal, conversa vem, eu entrei na questão da pregar a palavra, enfim, tal. Aí ele, não, mas vida em família não dá não. Eu me separei, me divorciei, poxa, tinha que pagar luz, pagar água, pagar telefone, aí pagar, eu sozinho, eu estou tranquilo. É miserável, Enfim, você quer ter uma vida familiar, mas não quer pagar o preço. Tem que deixar pai e mãe assumir a sua responsabilidade. Porque liderança tem a ver com promoção, proteção, né? Provisão, lei, ordem, cuidar. Você se entrega, mas isso de fato vai ao encontro do propósito que Deus estabeleceu para você, homem de Deus. Deixará pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. E serão ambos uma só carne. Veja que declaração poderosa. Esse casamento aqui, o primeiro, ele resultado da ideia de Deus. Deus a trouxe à existência Eva, entregou-a a Adão. Adão ficou maravilhado e fez declarações importantes, de identidade tão profunda, que atinge a vida do ser no âmbito emocional, espiritual e biológico. E essa união aqui, de fato, foi consolidada, consumada na união de corpos, no sexo. Mas esse sexo aqui, veja, não é somente uma questão biológica. As pessoas se confundem, se enganam ao pensar que sexo é somente biológico. Não é. É um elemento profundamente emocional e também espiritual. A ciência já comprova isso. Só existe amor intenso e contínuo quando no casamento tem a relação sexual. É tão vinculante essa prática que muitas pessoas até submetem a uma situação desfavorável porque a vida sexual é ativa. A prática do sexo recorrente produz amor entre os cônjuges. Da mesma forma, como a sua ausência traz frieza. Assim, é uma questão importante, porque o sexo tem esse elemento espiritual. Quem pensa, eu vou ali e já volto, não volta não. E se voltar, volta trazendo elementos complicados. É como o pendrive que se aplica à CPU, né? Clicou, meu irmão, não tem jeito, né? O que está no pendrive vai para a CPU e vice-versa. Há essa troca de vírus. É um cavalo de Troia que vem, né, professor Ronald, que para tirar não tem antivírus que resolva o problema, porque esse vínculo é tão verdadeiro isso, que o próprio apóstolo Paulo, quando tratou do problema do pecado do corpo, ele deu esse tom espiritual. Ele disse o seguinte, não, o nosso corpo, soma, pertence a Deus. Deus comprou. E se Deus comprou, não é mais seu. Não deve agora apresentar a prostituição, mas sim apresentar para a glória de Deus. E porque Deus comprou, Deus colocou nele Espírito Santo, o transformou o templo do Espírito. E o seu corpo é membro do corpo de Cristo. Então vinculou o corpo à pessoa de Jesus, à pessoa do Espírito Santo e cortou o seu vínculo com o pecado. De sorte que, aí ele vai explicar, se a pessoa se prostituir e deitar com uma prostituta, ele será um prostituto com ela, porque uma só carne. Veja que ele vinculou o sexo ao elemento espiritual. É uma questão tão importante que você não pode negligenciar. De sorte que essa consumação do casamento, de fato, se deu na união de corpos. E unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Uma unicidade que reflete o Deus trino. É a única vez na Bíblia que você encontra a palavrinha aqui, essa ideia de uma só carne, semelhante ao Shema de Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Essa unidade composta de Deus, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, traduzida, manifesta, imperfeitamente, é claro, no contexto da união familiar. É tão
importante a família, meu irmão e minha irmã, que Deus se manifesta nela. A figura do pai, ele é o nosso pai que sabe dar coisas boas aos seus filhos. E se uma mãe se esquecer do filho, todavia o Senhor não se esquece de você. E também há relação de paternidade entre o pai e o filho, desde a eternidade. Esse Deus eterno decidiu se revelar também através da família, de sorte que a família tem esse papel espiritual e, portanto, não deve ser banalizada, não deve ser destratada. O problema também do contexto da sociedade antediluviana foi que ela também banalizou o casamento. Casavam-se e davam-se em casamento, uma expressão que reflete a ideia de que banalizou, destratou, ignorou uma instituição divina banalizada. Resultado, aumentou a perversidade, aumentou a malignidade, a maldade tomou conta do coração do homem. Quando uma sociedade, ouça-me aqui por favor, uma sociedade banaliza, ridiculariza a família, ela está evidenciando a sua degradação moral e social. Além também, é claro aqui, da prática homossexual. São elementos bíblicos que servem de sinalização de como está o nível social, espiritual e moral de uma sociedade. Estamos vivendo um contexto também à semelhança do povo antediluviano. Casavam-se e davam-se em casamento, uma banalização generalizada. E não tem jeito, sempre virá consequência. Interessante que a família salva no dilúvio foi salva por um patriarca. Quem nega o poder da família patriarcal tem que explicar por que Noé, um patriarca, acreditou no invisível, em algo que não acontecia, fez a arca e salvou a si e a sua família. Então aqui uma questão outra para pensar no aspecto do patriarcalismo, que hoje está muito mal interpretado, porque foi demonizado por uma sequência de falas que visa desconstruir a ideia do patriarcal, como se fosse alguma coisa nefanda, nefasta, destrutiva, nociva, e a disfunção dela não nega a sua idealidade que pensou, que surgiu do pensamento de Deus. Aqui, unir-se a sua mulher e serão ambos uma só carne. Reflete também o ser de Deus. Agora, marcas do primeiro casamento, já indo para o final. Esse casamento, essa cerimônia que constituiu família, ela carregou algumas marcas inegociáveis. É para mostrar para mim e para você que até pode ter casamentos outras formas de uniões, mas que forma família de verdade à luz da Bíblia, deve carregar 3 marcas, ou possuir o tripé que está aqui. Veja, o tripé que aqui está, reforçado por Jesus. Jesus mesmo disse: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Aqui está claro, ele trouxe à tona um princípio normativo, não uma citação aleatória, é padrão, é texto na tela, é clareza, é fundamentação, explicação, inclusive explicando para os fariseus em referência a discussões de escola rabínica da época. Ele está aqui dando uma questão teórica e uma fundamentação, argumentação teológica, com base num texto histórico. Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse: portanto deixará o homem, pai e mãe, e unir-se à sua mulher, e serão 2 uma só carne. Assim não são mais de 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Nesse texto está expresso o tripé. Qual o tripé, pastor? Primeiro, a monogamia. O segundo, a heterossexualidade. E o terceiro, a indissolubilidade. Monogamia, um homem e uma mulher. Mas, pastor, isso é básico, é verdade. É a base, é o fundamento. Fundamento não deve ser elucubração, deve ser base, deve ser básico. Deus não fez 2 Adãos, nem tampouco 2 Evas. Um Adão e uma Eva. Acabou.
O que passar disso é uma disforia, é uma violação, é um ataque ao tripé. E para a monogamia, não falta aí proposta do diabo. Bigamia, poligamia, poliginia, poliandria, poliamor. Aí tem um monte de coisa aí oferecendo. Para não aceitar o padrão bíblico. Monogamia, um homem e uma mulher. O que passar disso é perversão. O que passar disso é apostasia. O que passar disso é um atentado contra um princípio básico de Deus. E é claro, sobrevirá sobre o mesmo as sanções ou as consequências de negar o que Deus estabeleceu. Além disso aqui da monogamia, padrão heterossexual, de sexo diferente. Ele e ela. Esse aqui, hétero, né, de fato é o outro diferente. Não é o outro igual, é o outro diferente. Sexo diferente. Aí tem, irmão, se o mundo fosse um homo, não existiria sociedade, não existiria civilização humana. Porque, de fato, a própria manifestação de prazer, alegria e deleite, e também de preservação e de perpetuação da espécie, isso é possível no ele e ela. Ele dá ruim. Ela também não dá certo. Né? Porque ele e ela manifesta amor, completude e complementariedade, e também reciprocidade, mas também ideia de perpetuação. De fato, é o X e o Y que se complementam, porque o X sozinho não avança e tampouco o Y sozinho. Tem que ser o X e o Y para avançar. Um depende do outro. É uma complementação emocional, biológica e espiritual que reflete o ser de Deus. E para a questão hétero, tem proposta 1000. Tem proposta homo, tem agora na prática, né, esse sentimento de, né, essa zoofilia que está em alta, e também tem um aspecto de pessoas casando com bonecas. Tem gente que decidiu casar de verdade, papel passado, com boneca, e casa com a bonequinha, e leva para cá, para lá, põe para dormir, deixa até herança, você vê que loucura, né? Para não aceitar o que Deus estabeleceu. E o padrão indissolúvel, o que Deus juntou, não separa o homem. Essa configuração aqui, monogâmica, hétero, e o divórcio, de fato está presente também no próprio ordenamento jurídico brasileiro, que reflete a cultura brasileira. Uma lei não é feita de modo aleatório, ela tem uma correlação com a questão do dia a dia. E essa estrutura homem e mulher, né, no texto constitucional, é clara a ideia, que hoje está sendo atacada de modo vilipendioso, intenso, orquestrado. É tão forte essa ideia de casamento nessa estrutura atacado, você tem uma gama enorme de projetos de lei que tramitam no Congresso, versando sobre a ideia da tal família, família do século XXI, Estatuto da Família do século XXI. Esse estatuto, proposto pelo partido do PCdoB, comunista, diz assim: família será constituída a partir da união de duas ou mais pessoas. Aí 2 ou mais pode ser 3, 4, 5, 40, 2 ou mais é indefinido. E pessoas, ele, ela, ele, não ela, tem de tudo no pacote, independentemente da consanguinidade, de raça, de gênero e social e tal. E, enfim, essa é a ideia de entidade familiar proposta no dia de hoje. A ideia da bigamia, poligamia, que é uma questão antiga e superada, hoje resgatada. É tão absurda a ideia que, do ponto de vista evolutivo, que nós discordamos dele na sua inteireza, do ponto de vista evolutivo social, a monogamia é uma expressão, inclusive, de avanço sociológico. Os países nos quais a bigamia é defendida ou aceita, bem como a poligamia, são ambientes nos quais as mulheres são vilipendiadas. É na expressão monogâmica que é um resgate desse valor feminino. Mas para esses não tem ideia de coerência. O que tem é uma ideia de ataque. Coerência é o que menos importa. Porque o que está no bojo não é a coerência, é o ataque. Aí querer resgatar uma ideia de que já foi manifesta que é um atraso, é uma expressão primitiva, digamos assim, do ponto de vista evolutivo, né, societário.
Na evolução natural das coisas, a expressão monogâmica é a perfeita, é a melhor, porque a ideia em si é a ideia de respeito mútuo, de identidade, de fidelidade, de construção coletiva e de respeito e de amor. Né? Aí tem ataque da hétero, hoje em dia já tem aí a questão, mas o fato é que o texto constitucional nosso atual reflete essa ideia. E a ideia do indissolúvel, que é o divórcio, que também estava presente, hoje já revisto por questões de mudança de lei, mas por mais que a lei humana mude, aqui que é o dado, para nós o que prevalece é o texto bíblico, é o texto citado por Jesus. Ah, mas é um texto lá de cultura judaica, antiga, de Moisés. Não, Jesus trouxe à tona. Se eu sou um cristão, eu sou um Cristo em miniatura. O que Jesus ensinou para mim é verdade absoluta. E Jesus citou esse texto aqui, meu irmão. Veja, ele deu luz e vez e voz ao texto antigo para mostrar a ideia de perfeição. De sorte que eu e você, enquanto igreja, enquanto coluna e firmeza da verdade, quer ouça ou deixe de ouvir, nós pregaremos a verdade, porque a igreja é coluna e firmeza da verdade. Até que ele venha, essa será a minha e a tua fala em nome de Jesus. E aqui concluo. Não tem nenhum outro valor, não tem nenhuma outra conquista que supere o valor da sua família. Portanto, lute por ela, preserve-a, valorize-a, invista, faça que ela seja de fato um lugar no qual Deus manifesta a sua presença, o seu amor. Não permita com que nenhuma erva daninha cresça no seu jardim. Ele é o jardim que Deus te deu. E lá tem que ser a sua bênção, o lugar que você vai se deparar com belas flores, com bons perfumes e se deliciar com os bons frutos do jardim que Deus te deu em nome de Jesus. Que Deus salve as nossas famílias em nome do Senhor. Amém.